Você já percebeu que, por mais que algumas pessoas tentem acertar na vida, algo sempre parece fora do lugar? Elas correm atrás de dinheiro, reconhecimento, status, mas por dentro continuam vazias. E o motivo é simples, embora muitos ignorem: estão construindo sobre a areia. O mundo te ensina a buscar conquistas, mas a verdadeira sabedoria começa com uma pergunta silenciosa, quase desconfortável: qual é a sua base? Porque quando a base não é Deus, o restante, mais cedo ou mais tarde, desmorona. Pode até parecer firme por um tempo, pode até prosperar por fora, mas por dentro, algo não sustenta. Falta chão, falta sentido, falta direção. Napoleon Hill dizia que o pensamento é criador, e isso é verdade, mas existe uma parte que poucos compreendem. Até o pensamento precisa estar ancorado em um propósito maior. Sem direção espiritual, a mente pode ser poderosa, mas também perigosa, porque uma mente forte sem Deus pode construir muito e ainda assim se perder. Pode conquistar muito e ainda assim adoecer. Pode vencer por fora e ainda assim fracassar por dentro. É aqui que entra um princípio que muitos negligenciam na jornada rumo ao verdadeiro sucesso: colocar Deus em primeiro lugar. Isso não é discurso religioso, é estrutura de vida, é fundação, é ordem interior, é a raiz invisível que sustenta tudo: finanças, saúde, relacionamentos, decisões, foco, constância, paz. Quando Deus ocupa o centro, o caos perde o trono, a clareza começa a nascer. Você começa a enxergar além do óbvio, sente paz antes de decidir, e aquilo que antes te confundia, agora te mostra direção. Napoleon Hill chamava essa fonte de sabedoria de inteligência infinita, uma presença superior acessível àqueles que aprendem a silenciar a mente e ouvir algo maior do que o próprio ego. A Bíblia, séculos antes, já dizia isso com simplicidade profunda: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Isso é alinhamento, isso é clareza, isso é fé que anda junto com ação. Porque fé verdadeira não é passiva. Não é esperar que Deus faça tudo por você enquanto você permanece sem mudança. Fé verdadeira é confiar e continuar andando. É obedecer com maturidade. É agir com consciência. É construir com reverência. Imagine duas pessoas. A primeira toma decisões baseadas em impulso, medo, pressa, ansiedade. A segunda silencia, ora, espera com discernimento e então age com convicção. Qual delas está mais preparada para prosperar de forma duradoura? O mundo quer te ensinar a correr. Deus quer te ensinar a discernir. E quem discerne, escolhe melhor. Evita atalhos. Diz não com firmeza. Evita armadilhas emocionais, financeiras e espirituais. Isso gera menos erros, mais foco e resultados com menos desgaste. E existe um ponto que muitos confundem: silêncio não é inatividade. Talvez hoje você esteja num tempo em que parece que nada está acontecendo. Você ora, busca, tenta e tudo parece parado. Mas às vezes Deus silencia não porque está ausente, e sim porque está te treinando para ouvir. Silêncio também é resposta. Silêncio também é preparação. Muitos desistem nessa fase, porque querem barulho, querem sinais gritados, querem pressa. Mas sabedoria verdadeira costuma vir nas horas quietas, e grandes realizações nascem de grandes silêncios. Se você está vivendo um tempo de silêncio, não fuja dele. Use-o para se alinhar. Ore com profundidade, ouça mais e fala menos. Porque quando a clareza chegar, você vai saber. E quando você souber, você vai agir. E aqui entra algo extremamente prático. Pense quantas decisões você já tomou sem consultar a Deus. Relacionamentos, negócios, amizades, gastos, projetos, caminhos. E quantas vezes você só lembrou de Deus depois que tudo deu errado? Esse é um padrão que precisa ser quebrado. Deus não quer apenas consertar depois. Deus quer participar antes da escolha, antes da assinatura, antes do passo, antes do sim precipitado. Quando Deus está em primeiro lugar,
sua mente passa a filtrar melhor o que é de Deus, o que é do medo, o que é urgência falsa, o que é distração disfarçada. Você aprende a esperar, aprende a escolher, aprende que paz é um dos sinais mais confiáveis que Deus dá. O caminho certo nem sempre é o mais confortável, mas é o que traz uma paz que não dá para explicar. Essa paz é uma confirmação no espírito. É como uma direção silenciosa dizendo: siga por aqui, mesmo que pareça mais longo, porque é seguro. Deus não é Deus de confusão. Ele é Deus de direção, mas Ele guia quem está disposto a segui-lo. E seguir Deus exige uma coragem que muita gente ainda não desenvolveu. A coragem de abrir mão do controle. Existe ainda um aspecto que define destinos e que muitos ignoram: as alianças. Você já confiou em alguém e depois percebeu que essa pessoa te afastou mais do que te aproximou do seu propósito? Isso não é apenas uma decepção humana. Muitas vezes é um alerta espiritual, porque quando você não coloca Deus em primeiro lugar, corre o risco de escolher errado, pessoas, oportunidades, caminhos. Mas quando Deus está no centro da sua vida, até suas conexões começam a mudar. Você passa a sentir um incômodo diante de certas amizades, começa a perceber quando uma sociedade não está alinhada com seus valores. Aos poucos a vida te mostra: prosperidade também é proteção. Napoleão Hill dizia que você é a média das pessoas com quem mais convive, e ele alertava que essas pessoas afetam diretamente o subconsciente. Gente negativa, invejosa, impulsiva, sem propósito, contamina sua visão, sabota sua energia e retarda seu progresso espiritual e financeiro. Quando Deus vem primeiro, você desenvolve o que a Bíblia chama de discernimento, a capacidade de perceber no espírito o que os olhos ainda não enxergam. Isso vale para parcerias de negócios, relacionamentos amorosos, amizades antigas e até ambientes que você frequenta. Nem toda porta aberta é bênção e nem todo fechamento é derrota. Existe oportunidade que é apenas tentação disfarçada. Existe caminho que parece rápido, mas termina caro. Existe sim que encanta no começo e destrói no final. Por isso, discernimento é uma forma de riqueza. Napoleão Hill dizia que muitos dos maiores erros financeiros de pessoas bem-sucedidas aconteceram quando elas ignoraram o instinto. E a maneira como Deus fala muitas vezes passa por isso. Intuição, falta de paz, sinais, travas, desconfortos, alertas, confrontos em amor, o que não flui, o que exige força demais para existir. Se você está tentando forçar algo que não se alinha, pare. Deus não te guia por um caminho onde Ele não caminha junto. E existe uma pergunta que encerra grande parte das confusões internas. Isso me aproxima de Deus ou me afasta de Deus? Quando você responde isso com honestidade, muitas coisas se resolvem dentro de você. Talvez hoje Deus esteja te chamando para encerrar ciclos, romper alianças que te estagnam, reavaliar quem anda do seu lado. Isso pode doer, mas às vezes a dor do corte salva você da dor do colapso. Deus não corta por maldade, Deus poda por amor, porque Ele vê o que você ainda não vê, e Ele protege o que você ainda não conseguiu proteger. E agora, chegamos ao ponto mais importante de tudo o que foi dito. No fundo, não é apenas sobre o que você faz, é sobre quem está com você quando você faz. Não é apenas sobre hábitos, é sobre intenção, alinhamento e presença. Você pode ter uma rotina produtiva, pode ler todos os livros, pode acordar cedo, trabalhar duro e aplicar estratégias. Mas se Deus não estiver no centro, tudo isso vira peso. Cedo ou tarde você se cansa, se perde, se frustra. Hill dizia que a fé é o ponto de partida de toda realização. E hoje fica ainda mais claro. A fé precisa ocupar o lugar mais alto da sua vida, porque quando Deus está no topo, o resto da escada se alinha sozinho. O verdadeiro sucesso é completo: espírito, emoção e propósito. Paz, clareza, relacionamentos alinhados, decisões firmes, foco e prosperidade com sentido. Isso não é coincidência, é consequência de uma vida baseada em algo maior.
Você já viu gente com muito dinheiro, mas com o coração em pedaços? Já viu gente com fama, mas perdida no vazio? Já viu gente que conquista, mas não sabe o que fazer com o que tem? Isso acontece porque sucesso construído longe de Deus é frágil, não sustenta a alma, não aguenta tempestades, não traz sentido. Por isso, o hábito mais poderoso que você pode cultivar diariamente não é apenas trabalhar mais, nem apenas pensar positivo, nem apenas repetir frases. É viver com Deus no centro dos pensamentos, do dia, das metas, das decisões. Imagine acordar e, antes de checar o celular ou correr para a agenda, fechar os olhos e dizer: Senhor, guia meu dia, alinha minha mente, guarda meu coração, que nada me tire do teu propósito. Isso parece simples, mas muda tudo. Porque você não está apenas começando o dia, você está entregando o comando. E quando Deus dirige, os atalhos desaparecem, porque Ele te mostra o caminho certo. Mesmo que seja mais longo, é caminho de vida, caminho de paz, caminho de maturidade. Esse hábito diário constrói uma estrutura interna que te protege da pressa, da comparação, da ganância e da ilusão. Você aprende que nem tudo que brilha é bênção, nem toda oportunidade vem de Deus, e que esperar com paz é melhor do que agir com ansiedade. Se você decidir colocar Deus em primeiro lugar a partir de hoje, você vai errar menos, vai se curar mais rápido, vai crescer com mais consistência, vai atrair as pessoas certas, vai prosperar com leveza. Porque Deus não quer apenas que você vença, Ele quer que você vença com sentido, com propósito, com identidade, com paz. E isso diferencia quem apenas tem sucesso de quem se torna uma pessoa transformada. Há uma diferença entre vencer e ser inteiro. Há uma diferença entre prosperar e ter paz. Há uma diferença entre conquistar e permanecer. Quando Deus é a base, o que você constrói não cai com o vento, não depende do aplauso, não depende do humor do mundo, porque nasce de um lugar profundo, a presença. E quando a presença está no centro, o resto se alinha. Se esta mensagem encontrou lugar no seu coração, faça agora um compromisso silencioso e verdadeiro. Decida, com a serenidade dos fortes, que Deus será a base da sua vida, não como recurso de emergência, mas como fonte de direção. E se você desejar firmar esse passo com intenção, escreva apenas uma frase: Deus em primeiro lugar. Então caminhe nos próximos dias com essa decisão no espírito, permitindo que a fé molde seus pensamentos, purifique suas escolhas e alinhe seu propósito. Se você quer continuar essa jornada comigo, inscreva-se em Receitas de Prosperidade e permaneça perto destas palavras, porque quando a base é firme, a vida inteira aprende a crescer sem desmoronar.